Paz do Senhor Jesus. Jesus fez uma ilustração do semeador, que lançou várias sementes. Vou explicar rapidinho. Em Mateus 13, uma semente as aves malignas comeram. Quem que representa a ave impura? Segundo Apocalipse 18, os espíritos maus. A pessoa não compreendeu a mensagem, então vieram essas aves e roubaram a semente dela. Então, não entrou no coração dela. Antes que ela conseguisse meditar na palavra, que é o que é necessário para ela entrar no nosso coração, eles roubaram essa palavra. Então, a pessoa tem que parar e meditar na palavra. O que essa palavra quis dizer? O que eu aprendo de Deus sobre isso? Como que eu aplico isso na minha vida? Se eu fizer isso, o que vai acontecer na minha vida? Então, ela tem que meditar, deixar Deus entrar no coração dela, né? Jesus bate a porta e ele disse, né? Quem abrir a porta, eu vou cear junto com ele, ele comigo. Então nós temos que abrir nosso coração. Outra caiu num terreno rochoso, outra semente não pôde penetrar no solo e morreu. O que é o coração rochoso? É o coração de pedra, cheio de orgulho intelectual ou conhecimentos falsos. E por isso ela nem examina a palavra de Deus. Ela já fala, já tenho minha religião. E ressentimentos também endurecem o coração, frustrações, amor ao dinheiro. Isso não permite a palavra criar raiz e não penetrou no coração da pessoa. Outra semente cresceu sobre os espinhos que sufocaram a planta, ela não cresceu morrendo. A pessoa recebe até com alegria a palavra, mas vem as perseguições por causa de Jesus, somado aos problemas da vida, aos cuidados e ansiedades do dia a dia, e a pessoa logo perde o ânimo de continuar buscando a Deus. Outra semente caiu em solo excelente, ela produziu muito, frutificou e foi servir a Deus. Fez muitos discípulos, isso são os frutos dos discípulos. Trabalhar, servir ao Senhor, ganhar almas para Deus e cada um segundo sua capacidade. Então não permitamos que nada nos separe do amor de Deus que há em Cristo Jesus, diz a Bíblia em Romanos 8, 35 a 39. Não esqueça que o diabo fará 1001 coisas para afastá-lo da presença de Deus. Traz pessoas na hora da reunião, arruma emprego para você que você não vai mais ter tempo de ir na igreja. É um jeito de ele cortar você, de ele te podar, né? E vai podando até você secar, né? Vai cortando você até você secar. Agora, como que nós vamos conseguir nunca nos afastar da presença de Deus? Isso só vai ser possível se nós formos conhecendo Deus a fundo até aprender a amá-lo de todo o coração. Que esse é o principal e maior mandamento. Não basta só crer em Deus, os demônios também creem, diz a Bíblia, no livro de Tiago. Então nós temos que ler e meditar na palavra, observando por que Deus fazia tal coisa com aquele servo. Por que Deus permitiu o sofrimento na vida daquele servo? E o que Deus fez de bom no final? Né? Todo aquele sofrimento rendeu em que na vida daquele servo de Deus que está na história da Bíblia? E o que nós aprendemos do agir de Deus em cada história bíblica? Então é impossível não chegar a amar a Deus. Só que indo aos cultos nós ouvimos a palavra revelada de Deus pelo Espírito Santo, que fará essa semente crescer. O amor vai crescer também. E nós vamos receber o consolo, o encorajamento, a vitamina do céu para enfrentar a semana. Vamos observar a história de Sansão na Bíblia, um homem muito forte fisicamente. Mas a força dele vinha do Espírito de Deus. E eu já provei essa força, de você receber uma força anormal, né? E você subir uma ladeira e sequer ficar resfolegando, sem fôlego. E eu estava bem gordinha e fora de forma. Então eu tive um exemplo de como a força do Espírito Santo age em nós e nos dá força. Mas agora vamos falar da força do Espírito Santo, né?
Então, Sansão, ele desobedeceu várias vezes. Era um homem que tinha recebido o Espírito Santo de Deus, mas ele desobedeceu várias vezes o mandamento de Deus. Primeiro, ele casou com uma mulher que não temia nem adorava a Deus, que isso infringia o mandamento de Deus. Os pais dele também falaram, não tem uma mulher em toda a nação que te agrade? Será possível que não tenha? Mesmo assim, ele desobedeceu. Só que Deus deu livramento para ele. Aconteceram várias situações que ele acabou não se casando, mas ele ficou frustrado. Isso que nós não podemos deixar a frustração cair no nosso coração. Porque maior é Deus. Se ele permitiu aquela situação, ele sabe o porquê. A Bíblia diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para ele pareceu uma coisa ruim, mas não era. Era um livramento de Deus. Aí Deus ainda deu um segundo livramento, de uma vez que ele estava a caminho da casa dessa mulher e veio um leão contra ele. A Bíblia diz que o leão é como... O diabo é como um leão que ruge querendo nos devorar. E o Espírito Santo lhe deu força, ele matou aquele leão. Então deu um outro livramento. Só que Sansão depois caiu numa cilada do diabo. O diabo lançou uma curiosidade nele, ele foi lá procurar aquele leão. E aquele leão já estava morto. Para que ele foi procurar um cadáver? E nisso caiu um favo de mel da árvore, caiu no leão, e ele foi lá, ainda pegou aquilo e comeu, ainda deu para os pais dele, né, que estava todo contaminado já com bactérias, né, num cadáver. Então era mandamento de Deus, um nazireu não podia tocar em cadáver. Então uma coisa pequenininha, às vezes numa coisa pequenininha a gente cai, né, ele não podia tocar em cadáver. E a tentação, né, de pegar aquele favo de mel. Então o diabo usa algo que nos atraia pelos olhos, que desperte a nossa curiosidade, como fez com Eva, né? A curiosidade a fez buscar, experimentar aquela fruta, uma coisa pequena, né? Então às vezes nas coisas pequenininhas Deus nos prova, a gente acaba caindo. Aí depois ele continuou. Na terceira vez ele continuou errando, associando-se com ímpios. E a Bíblia diz para nós afastarmos de zombadores, pessoas falsas, pessoas ímpias, desonestas, zombadoras, egoístas, amantes do dinheiro. Lá no livro de 1 Timóteo, Salmo 26, fala: destes afasta-te, né? Tem mais itens ali, né? Mas enfim, pessoas ímpias que não temem a Deus e são praticantes voluntários do erro, não querem saber de Deus. Então, destes afasta-te. Nós não conseguimos nos afastar totalmente, mas não vamos ter uma relação íntima com ela, vamos evitar a convivência, limitar naquilo que nós somos obrigados a conviver com elas. A quarta vez ele buscou uma prostituta em vez de buscar uma esposa para casar. Ele persistiu no erro. Na quinta vez ele persistiu no sexo ilegal e agora se tornou amante de uma mulher filisteia, adoradora de deuses falsos, a famosa Dalila. Na sexta vez ainda ele revelou um segredo, era um segredo dele com Deus, que ele não tinha que revelar para ímpio. Aí então o Espírito Santo foi embora da vida dele quando ele cortou os cabelos dele, né? Quando foram cortados os cabelos dele pelos filisteus. E nisso a força espiritual dele foi embora. Quando o Espírito Santo vai embora, ele perdeu a força física. Mas quando o Espírito Santo vai embora pela persistência no erro, nós perdemos a força espiritual. Depois a gente não tem nem mais força de ir na igreja. E quando o diabo vem, ele é cruel. Às vezes, ele pode ter achado que por não ter dado o primeiro casamento certo dele, Deus foi cruel com ele, mas o diabo sim é cruel. Olha o que o diabo fez, arrancou os olhos dele. Os filisteus arrancaram, usados pelo diabo, os olhos dele. E a sua vida ficou escravizada, ele ficou agora acorrentado, girando uma moenda ali de pedra.
de trigo e foi sendo zombado ali pelos filisteus adoradores de demônios, ficou escravo deles. O diabo, ele também faz isso em sentido espiritual. Primeiro ele cega a pessoa em sentido espiritual, depois ele acorrenta a vida da pessoa, e a vida da pessoa não flui, não evolui mais e fica andando em círculos, como aconteceu ali com Sansão, ficou girando uma moenda em círculos. E você não vai mais ter força de orar, de ir na igreja, de jejuar, porque você está acorrentado pelo maligno em sentido espiritual, porque foi dado uma brecha para ele entrar na sua vida, praticando voluntariamente o pecado. E precisa conhecer os mandamentos de Deus para saber o que é pecado, que não é, para você não pecar. E agora, o que seria do Sansão? Uma pessoa assim agora precisa de intercessores para se reanimar. Ele tinha intercessores, né, os pais dele, a nação de Israel, os sacerdotes, porque ele era juiz em Israel. E aí o cabelo dele foi crescendo e ele foi recuperando, se arrependeu e pediu para Deus o Espírito Santo. Para amar Deus de todo o coração, você tem que aprender a amá-lo. Sansão perdeu o Espírito Santo e nisso perdeu a força. A história de Sansão está em Juízes 13. Então Sansão, quando ele realmente se arrependeu por ter se afastado de Deus, por ter pecado, ele orou e nisso ele recebeu de volta o Espírito Santo. E por misericórdia Deus logo recolheu, né, para ele não ficar vivendo cego nessa terra. Como obter força? Como que nós vamos obter força? Quando a gente vai na igreja, a gente recebe a oração do pastor, recebe o alimento espiritual revelado pelo Espírito Santo. Isso vai nos dando força. Ler a Bíblia mata o mundo. Há livros pequenininhos para ler, quem não gosta de ler, né, baixa ali no App Store do Google a ACF Fiel 1753, que ela é gratuita e tem áudio, então você vai ouvir a palavra de Deus. A gente também tem mandado mensagens pelo YouTube em áudio para quem não consegue ler ou tem dificuldade de ler. Terceiro ponto que vai te dar forças, orar, falar com Deus. Aí você recebe o maná do céu, você se conecta com Deus, né? Ali naquele momento, Deus vai te dar livramentos do maligno e de pessoas usadas por Ele, como a gente pede na oração modelo do Pai Nosso, né? Livra-nos do mal e não me deixe cair em tentação, me dá as coisas para o meu dia de hoje e me perdoa as minhas falhas e pecados e me ajuda a perdoar os que me feriram, que se a gente não perdoar, não será perdoado. Quem não perdoa não herdará o reino. E jejuar quebra encantos do maligno, aquele encantamento que prendeu Sansão, encantamento demoníaco das mulheres adoradoras de demônios. Se ele tivesse feito um jejum, né, ali 3 dias, só cortado o café da manhã, teria quebrado essa caixa de demônio. Pedido para pessoas, consultado sacerdotes, pedido para orarem por ele, né? Então nós precisamos de vigilância em oração. O cristão tem que estar em vigilância também, prestando atenção naquilo que o maligno traz para te afastar de Deus, né? Fez ele passar ali por uma mulher e se apaixonou por ela, fez ele ter curiosidade e ir lá olhar o cadáver do leão. O que também está roubando o seu tempo? O que está te afastando de Deus? Às vezes chega a pessoa na hora errada para você não ir na igreja. Vem um problema, mas pensa, eu posso deixar para resolver esse problema depois? Eu vou pôr em primeiro lugar a Deus, depois eu vou resolver esse problema. Então, né, com o tempo as pessoas vão vendo que naquele dia você não está disponível para elas. Aquele dia você já avisa toda a sua parentela, seus amigos, vizinhos. Esse dia eu vou na igreja, não recebo visitas. Vem me visitar no sábado, já combina com a sua família. Não precisa ser grosseiro. Então,
O que é que está roubando o seu tempo? Às vezes é aberta uma porta de emprego para você, mas não veio da parte de Deus. Está roubando o seu tempo de ir na igreja. Ou você procura ir na igreja naquele horário em que você está livre, na sua folga, né? Tem igrejas que funcionam em vários horários, né? Busca também o alimento espiritual de outras maneiras, tem no YouTube, né? Enfim. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na sua vida, o resto Ele acrescenta, né? Podemos procurar também um emprego para um horário mais adequado para buscarmos a Deus. E Deus promete a quem busca que nada faltará, nada faltará. Quando tiver em tribulações, espere e confie em Deus para não cair da fé. O maligno, chamado na Bíblia de serpente original, dragão, diabo significa mentiroso, Satanás significa opositor, ele anda em volta como um leão para nos afastar de Deus. Então, enquanto você estiver com o Espírito Santo, né, Deus vai matar aquele leão para você. Mas você não pode perder esse Espírito Santo. E quem não recebeu ainda tem que buscar o Espírito Santo. Buscar o batismo com o Espírito Santo. Primeiro é o batismo em água, depois é Deus que vai descer o batismo com o Espírito Santo. Então Sansão se arrependeu, buscou a Deus, confessou seu erro e recebeu a força de volta do Espírito Santo. Agora medite o que foi que você valorizou mais do que Deus para se afastar de Deus. Você não poderia ter resolvido o problema e ter continuado com Deus? Com quem o maligno usou para te distrair ou com qual coisa ele usou para te distrair e se afastar de Deus? E amizades, né, erradas, más associações, estraga hábitos úteis, diz a Bíblia. Você pode ter um emprego que te possibilite ir à igreja. Quais os problemas que você teve que Deus não poderia ter resolvido? Qual é o leão que Deus não podia ter matado por você? Então volte e venha adorar a Deus. A Bíblia diz ali em Isaías 55:7, abandone o homem seu caminho mau, volte para Yahvé, pois ele terá misericórdia dele. Retornai ao nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Até a morte ele resolve, porque ele trará os mortos na ressurreição, como diz 1 Tessalonicenses 4:13, Apocalipse 20. E firmar-se na fé, como que eu vou me firmar? É como uma planta, ela precisa criar raiz. Crescer para baixo, humildade e em conhecimento de Deus. Nós temos que ter conhecimento. Isso vai significar vida eterna, disse Jesus. Você estar debaixo da sombra de um pastor que vai interceder por você diariamente. Você vai receber a água da vida na igreja, que vai te dar força do Espírito Santo. O alimento espiritual por ler a Bíblia ou ouvir a palavra de Deus é um alimento, vai te fortalecer o maná do céu. Vai fazer você crescer. Portanto, tudo que o homem semear, ele colherá, diz Gálatas, capítulo 6. Se ele semear na sua carne, da carne ele vai colher ruína. Mas se ele semear no Espírito, o Espírito colherá do Espírito a vida eterna. Não desfaleçamos de fazer o bem e de buscar a Deus. Se não desistirmos, nós colheremos no tempo certo. O tempo agora é curto. Então nós precisamos de estar buscando a Deus para nos prepararmos. Agora chega a grande tribulação. A noiva tem que se preparar. Como é que uma noiva se prepara? Ela primeiro se lava, ela veste, se perfuma e põe roupa branca, né? Conforme diz ali o livro de Ruth, Ruth, lava-te, perfume-te, vai te encontrar com o teu noivo. Lavar-se no batismo em água e na palavra de Deus, o banho da palavra de Deus que vai nos purificar. E às vezes a gente vai precisar de muitíssimos banhos para ir tirando todas as coisas que estão arraigadas na nossa mente. Perfumar-se com o perfume perfumado do Espírito Santo, o azeite perfumado do Espírito Santo, dos seus dons. Nós temos que buscar o batismo com o Espírito Santo. Usar a lâmpada iluminadora cheia de azeite para enxergar o noivo.
As noivas, para se encontrar com o noivo, Jesus fez uma ilustração, elas carregavam uma lâmpada. E essa lâmpada tem que estar cheia de azeite. Você vai encontrar na igreja. E também você vai estar evangelizando, iluminando o mundo. Vai pôr a roupa branca, o linho puro da santificação, conforme diz Apocalipse 19, 8. A igreja tem que estar santa e inculpável. E não deixei a congregação, Hebreus 10, 24. Ruth, lava-te, perfume-te, vai encontrar com o seu noivo. Quem quiser, beba de graça a água da vida, diz o noivo e o Espírito dizem. Amém? Deus abençoe, que essa palavra venha te edificar, te fazer crescer, te dar forças, em nome do Senhor Jesus.